Bom, gente, então a gente vai ver aqui o Brandão, Carlos Rodrigo Brandão, um livrinho muito antigo, mas caiu no concurso, a gente vai nele. Eu fiz um resumo, o Brandão começa falando de muitas coisas, vai lá na educação sem escola, vai depois na educação da Grécia, faz a opção de coisa, mas eu peguei do Brandão aspecto crítico, né? Todo esse princípio de uma pedagogia crítica, ou uma teoria crítica social dos conteúdos que se inicia. Passou aí? Foi? Sim, sim. Então, tem um capítulo lá, então surge a escola. Aí o Brandão vai começar, né? Lógico, eu falei, antes tem o capítulo que ele fala de uma educação indígena, uma educação entre tribos, uma educação na Grécia. Então ele fala, então é o começo de quando a sociedade separa e aos poucos opõe o que faz, o que se sabe, com o que se faz e o que se faz com o que se sabe. Então é quando, entre outras categorias de especialidades sociais, aparecem as do saber, de ensinar e de ensinar a saber. Esse é o começo do momento em que a escola vira o ensino, que inventa a pedagogia, reduz a aldeia à escola e transforma todos no educador. E o que isso significa? Vai dizer, significa que, para além das fronteiras do saber comum de todas as pessoas do grupo e transmitido entre todos, livre e pessoalmente, para além do saber dividido dentro do grupo, entre categorias naturais de pessoas, jovens e adultos, e transferido de uns aos outros, segundo suas linhas de sexo, de idade, por exemplo, emergem tipos e graus de saber que correspondem desigualmente a diferentes categorias de sujeito. O rei, o sacerdote, o guerreiro, o professor, o lavrador, de acordo com a sua posição social, sistema político e relações do grupo, né? Então, eu peguei o resumo todo tirando, né, citações do livro para que vocês entendessem qual é a história que ele conta. O que é a educação? Ele vai contar uma história de como a humanidade se educou através dos tempos para chegar a uma tendência, entre aspas, natural, uma tendência ideal crítica. Continuando ele, mesmo os grupos que, como os nossos, dividem e hierarquizam tipos de saber, de alunos e de uso do saber, não pode abandonar por inteiro as formas livres, familiares e ou comunitárias de educação, em todos os cantos do mundo. Primeiro, a educação existe como um inventário amplo de relações interpessoais diretas no âmbito familiar, mãe, filha, pai, filho, sobrinho, irmão da mãe, irmão mais velho, irmão caçula e assim por diante. Essa é a rede de troca de saber mais universal e mais persistente da sociedade humana. Assim, aos poucos, acontece com a educação o que acontece com todas as outras práticas sociais, a medicina, a religião, o bem-estar, o lazer, sobre as quais um dia surge o interesse político de controle. Também no seu interior, sistemas anticomunitários de trocas de bens, de serviços, de significados, são, em parte, controlados por confrarias de especialistas, mediadores entre o poder e o saber. Aí, no capítulo que ele vai falar sobre sociedade contra o Estado, classe e educação. Percebam que, quando ele fala, então surge a escola, ele vai dizer que surge a escola e as relações de poder e saber, né? Que alguns controlam o saber, e, nesse aspecto, saber é poder. Nesse capítulo que ele fala sociedade contra o Estado, classe e educação, ele já vai começar a botar esse aspecto político, né? Então, fala ele lá. A ideia de que não existe coisa alguma de social na educação, de que, como a arte ela é pura, entre aspas, e não deve ser corrompida por interesses e controles sociais, pode ocultar o interesse político de usar a educação como uma arma de controle e dizer que ela não tem nada a ver com isso. Mas o desvendamento de que a educação é uma prática social pode ser também feito numa direção ou noutra. E, como tal, e como vimos, antes pode-se dividir em ideias opostas situadas de um lado ou de outro da questão. Vamos por partes, portanto, continua o Brandão. Até aqui chegamos. A educação é uma prática social, como a saúde pública, a comunicação, o serviço militar, cujo fim é o desenvolvimento de que a pessoa humana pode ser aprendida entre os tipos de saber existentes em uma cultura,
para a formação de tipo de sujeito de acordo com as necessidades e exigências de sua sociedade e o momento da história, seu próprio desenvolvimento. A educação é, assim, o resultado da consciência viva de uma norma que rege a comunidade humana, quer se trate da família, quer se trate de uma classe ou de uma profissão, quer se trate... Ai, pulei. Quer se trate... Pedi aqui, eu fui tirar esse negócio da frente, caguei tudo. Peraí, deixa eu voltar aqui. Não, voltou. Ai, meu Deus do céu, deixa eu voltar aqui. Parou de. Então, voltando. Não. Então, paramos lá. Né? O fim da educação. Educação é, assim, resultado de uma consciência viva, de uma norma, uma comunidade humana, quer se trate da família, de uma classe, de uma profissão, quer se trate de um agregado mais vasto, como um grupo étnico, um Estado, como outras práticas sociais constitutivas. A educação atua sobre a vida e o crescimento da sociedade em dois sentidos. Olha aí, aparece coisa como se fosse pergunta. No desenvolvimento de suas forças produtivas, no desenvolvimento de seus valores culturais. Por outro lado, o surgimento dos tipos de educação e sua evolução depende da presença de fatores sociais determinantes e do desenvolvimento deles, de suas transformações. Então, ele já começa a fazer aspectos sobre as questões de controle que a educação pode dizer. Então, começa na primeira palavra, falar assim, ó, tem gente que vai dizer que a educação é neutra. Esquece isso, a educação não é. Depois fala, olha, a educação como prática social, como várias que existem na sociedade, ela é saber, né, existente, formas culturais para a formação de sujeitos de acordo com as necessidades, exigências da sociedade ou do momento da história, com as suas contextualizações. E vai dizer, olha, o que a gente tem que tomar cuidado é que essa educação, né, que vai trabalhar com separações de classes, de saberes, de destinações e tudo mais, né, ela pode trabalhar principalmente no interesse da constituição dessa sociedade, do crescimento da sociedade ou das pessoas em dois sentidos. Do desenvolvimento das suas forças produtivas, né? Ou seja, dessas forças de produção, desses trabalhadores que vão constituir, e no desenvolvimento dos seus valores culturais. Né? A partir daí existem interesses e, a partir, tem determinantes sociais e perspectivas ou não de transformação. Está passando, né? Ora, entre os que colocam, entre aspas, sociedade e cultura, no meio da questão da educação, alguns pesquisam e apenas reconhecem que ela é, na cultura, uma prática social de reprodução de categoria e de saber, através da formação de tipos de sujeitos educados. Outros projetam e defendem a necessidade deste ou daquele tipo de educação para este ou aquele tipo de sociedade. Continua ele mostrando quais são as divisões e os interesses. Esses últimos, que defendem aquele ou tipo de educação para aquele ou tipo de sociedade, entre esses últimos, o pensamento muito corrente hoje em dia, está falando de 1981, é de que a educação é um dos principais meios de realização de mudança social, ou, pelo menos, um dos recursos de adaptação das pessoas em um mundo em mudança. Aí ele vai citar Ortega y Gasset, que é: se a educação é a transformação de uma realidade de acordo com uma ideia melhor que possuímos, se a educação só pode ser caráter social, resultará que a pedagogia é a ciência de transformar a sociedade. Este progressivo ingresso da criança pobre nas salas das escolas, associado a uma redefinição do ensino escolar em direção ao trabalho produtivo, não fez mais do que trazer para dentro dos muros do colégio a divisão anterior entre o aprender na oficina para o trabalho subalterno e o aprender na escola para o trabalho dominante. Ou seja, ele está dizendo dessas divisões que existem na escola, de uma escola para a classe dominante, uma escola para a classe proprietária. Em um dos mais importantes estudos, ele vai lembrar lá de Stabler, em um dos mais importantes estudos recentes sobre o assunto, dois franceses, o Baudelot e o Stabler, demonstraram
que a escola capitalista francesa superpõe sobre o sistema oficial de ensino aquele que é proclamado como democraticamente aberto a todos, uma divisão entre duas redes heterogêneas, opostas, antagônicas, mas é através do que separa e de como separa quem entra e quem sai das escolas que a educação capitalista cumpre a sua função de reproduzir e consagrar a desigualdade, afirmando que existe como um instrumento democrático de produção de igualdade social através do acesso ao saber. Então, aquela concepção do Stabler aí do Baudelot é exatamente a escola dualista, né? Que está naquele livrinho lá do Bourdieu e Passeron, a reprodução. Numa sociedade capitalista, se percebem dois tipos de escola. Uma escola da classe dominante, que tudo tem, uma escola de classe trabalhadora, que tudo falta. E a esperança na educação, ele coloca, a educação sobrevive aos sistemas e, se em um, ela serve à reprodução da desigualdade e à difusão das ideias que legitimam a opressão, em outro, pode servir à criação da igualdade entre os homens e à pregação da liberdade. Uma, outra ainda poderia ser, entre aspas também, porque a educação existe de mais modos do que se pensa. E aqui mesmo, alguns deles podem servir ao trabalho de construir um outro tipo de mundo. Reinventar a educação é uma expressão cara a Paulo Freire. O mais importante nessa palavra reinventar é a ideia de que a educação é uma invenção humana e, se em algum lugar foi feita um dia de um modo, pode ser mais adiante refeita de outro, diferente, diverso, até mesmo oposto. Muitas vezes, um dos esforços mais persistentes de Paulo Freire é um dos menos lembrados. Ao fazer a crítica da educação capitalista, que ora chamou também de educação bancária, ora de educação do opressor, ele sempre quis desarmá-la da ideia de que ela é maior do que o homem. Só o educador deseducado, expressão também de Paulo Freire, do saber que existe no homem e na vida, poderia haver educação no ensino escolar, quando ela existe solta entre os homens na vida. Quando mesmo, ao redor da escola, da universidade, ela está no sistema e na oposição a ele, na sala de aula, em ordem e no dia de greve estudantil, no trabalho rigoroso, persistente do professor e pesquisador e, ao mesmo tempo, no trabalho político do professor militante. Essa é a esperança que se pode ter na educação. Vocês percebam que o Brandão ele escreve esse livro ainda no processo de ditadura. Mesmo já em 1981, a gente já está começando a viver ares democráticos, a gente ainda não está com uma democracia, a gente está no processo de redemocratização. Em 1981, esse livro é publicado na sua primeira edição, ele não foi escrito em 81, ele foi escrito no final da década de 70. Então, perceba o cuidado que ele fala sobre uma possibilidade de uma educação crítica, com muito cuidado, com muito tato, com muito zelo. E a expressão dessa possibilidade de educação crítica ou de reinventar uma educação para além de uma educação reprodutora, ele vai ver em Paulo Freire. Paulo Freire publica Pedagogia do Oprimido em 1968, no Chile, né? No exílio. Né? A gente tem aqui uma edição brasileira, acho que a primeira edição é de 70. Ou ele publica em 1968, ou ele publica em 1969, no Chile, né? Em espanhol. Aqui, a primeira edição do Pedagogia do Oprimido é de 1970. Então, perceba que o Brandão ele tem um cuidado muito, né, muito sutil para falar de uma educação crítica. Né? E o que ele vai se amparar é no Paulo Freire. Dúvidas, críticas? Só certezas? Eu acho que alguma questão pode surgir de Brandão, mas não vai ser assim, uma questão muito, muito importante, não. Deixa eu só